Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, professoras. O nosso grupo aí, o grupo 3, ficou com uma teoria fundamentada. As professoras são a professora Natália Martins e Janaína Ferraz. Pode passar, Gustavo. E o grupo, é formado por Diogo Menezes, doutorando, Gustavo Carvalho, mestrando, Isadora Neiva, mestranda, Leandro, doutorando, e Luana Borges, mestranda. Essa é a nossa agenda, de hoje. Vamos começar aí com o histórico, passando aí para a parte do design, os desafios, a aplicação, ou seja, exemplos práticos e as considerações finais, certo? Bom, pessoal, a base aí, na verdade, para o início da pesquisa fundamentada, veio com um olhar aí tanto da pesquisa narrativa como da fenomenológica que o grupo acabou de apresentar. O porquê disso, né? Por que eu estou falando isso? Porque a pesquisa narrativa, ela focalizava apenas as histórias individuais, né? O grupo vai apresentar amanhã, mas vocês vão ver que ela focalizava apenas as histórias individuais contadas pelos participantes, ou seja, pelos pesquisados. E já a fenomenologia, como vimos agora há pouco, enfatizava aí as experiências comuns, para um número de indivíduos, ou seja, um grupo pequeno ou até mesmo grande de indivíduos. Já a pesquisa fundamentada, ela vai além, ela tenta descobrir ou até mesmo gerar aí uma teoria, gerar um conhecimento que seja replicado aí por muitos e muitos anos. Não que os demais conhecimentos também não são replicados, eles também são, como vimos aí no grupo anterior, eles também são. Mas aqui os autores buscou-se aí realmente criar essa teoria, criar uma teoria dentro da própria pesquisa. Os criadores, os primeiros, que começaram a falar da pesquisa fundamentada foram os autores Glaser e Strauss, são americanos, apesar do sobrenome alemão, e eles fizeram, inicialmente, para a pesquisa fundamentada, um estudo sobre, dentro dos hospitais americanos, o grupo de pesquisa deles começou aí a tratar da pesquisa fundamentada dentro dos hospitais americanos sobre o processo de morte, certo? Pode passar, Gustavo. Bom, aí a equipe de pesquisadores, de Glaser e Strauss, buscou aí, dentro desse processo de morte dos hospitais norte-americanos, analisar, como se dava. Inclusive, lá no texto, e eu vou também fazer aqui uma observação, essa apresentação da parte histórica, ela pegou tanto Creswell como Charmas, É um livro que Luana recomendou, o livro A Construção da Teoria Fundamentada, de Kate Charmas, Então, esse histórico aí baseou-se nesses dois livros, certo? E os autores, deram os seus dados aí um tratamento analítico explícito, Quer dizer, o Glaus e o Strauss deram um tratamento analítico explícito e produziram análises teóricas sobre a organização social, ali do grupo pesquisado, e também a disposição temporal aí com relação à morte, Então, eles conseguiram criar esse conhecimento. Bom, o desenvolvimento da teoria em si não vem padronizado, mas ele é gerado ou fundamentado em dados dos participantes. Então, existe uma fundamentação ali nos dados dos participantes, certo? Foi a partir aí de um projeto de pesquisa dos autores, que eles elaboraram toda a teoria, em que o investigador, aí o olhar do investigador agora, ele gera uma explicação geral, ou seja, vai gerar aí uma teoria geral sobre o processo de um grupo, seja esse grupo pequeno ou grande de indivíduos, ou seja, tenta aí criar uma teoria a partir da visão do grupo de indivíduos. Os autores aí ingressaram no cenário metodológico em um período oportuno também. Eu achei interessante essa parte da história, que na época, lá em 1960, o estudo deles foi em 1967, pessoal.
Mas lá em 1960, as pesquisas qualitativas na área da sociologia, ambos são sociólogos, né, elas estavam meio enfraquecidas, né? Inclusive, houve aí um grande avanço dos métodos quantitativos na época, né, que ganharam muita relevância lá nos Estados Unidos, métodos sofisticados de estatística e tudo mais. Então, eles conseguiram enxergar isso, certo? Os autores também trouxeram alguns componentes determinantes para a prática, não é, da teoria fundamentada. O primeiro aí é o envolvimento simultâneo de todos, né, na própria pesquisa, de todos os participantes e de todos os pesquisadores, ou seja, não separar essa questão de coleta e análise de dados, a construção de códigos e categorias, não é isso? A utilização do método comparativo, ou seja, eles começaram a realizar as comparações, quer dizer, ia lá na coleta de dados, realizavam análise, realizavam comparações, iam novamente na coleta, não é? Eles meio que quebraram aquela estrutura linear. O avanço no desenvolvimento da teoria, né? A redação de memorandos, eles começaram a criar memorandos, né, durante a realização da pesquisa. E um ponto que eu achei interessante é essa questão da amostragem dirigida à construção da teoria. Né? Então, isso também era uma visão muito ali do método quantitativo, ou seja, que eles buscam uma amostragem representativa populacional, e os autores aqui não. Os autores aqui, eles buscavam uma amostragem que fosse dirigida à construção da teoria em si. Né? Poderiam ser ali, sei lá, poucos pesquisados, né? 2, 3, 4 pesquisados já conseguiria ali construir uma teoria, não precisaria aí de uma representatividade populacional. E a realização da bibliografia, não é, com o desenvolvimento de uma análise independente, não é? Quer dizer, aquela também questão que já foi muito falado nas aulas da professora Natália. O referencial bibliográfico, a partir daqui, passa a ser o quê? Faz a pesquisa, analisa, vai no referencial teórico, depois faz a pesquisa novamente. Pode passar, Gustavo. Bom, a Glaser e Strauss, o que é que eles contestaram na época, né? O que é que motivou eles aí a criar aí a teoria? A questão das crenças, né, que os métodos qualitativos eram impressionistas e não sistemáticos, né, quer dizer que na época era meio desorganizado, então eles quebraram, contestaram isso, que não era bem assim, não era tão desorganizado. A questão da separação das fases de coleta e análise de dados, eles não enxergavam que existia essa separação, né? Quer dizer, não existe essa separação. As visões dominantes da pesquisa qualitativa como precursora para métodos quantitativos, eles também não enxergavam que era um método que fosse dependioso das pesquisas quantitativas da época. A divisão arbitrária entre teoria e pesquisa, eles não enxergavam essa divisão arbitrária, né? E aí suposições que a pesquisa qualitativa não pudesse gerar a teoria. Não, eles garantiram e mostraram, né, que ela pode gerar teoria sim. Pode passar, Gustavo. Eu vou passar rapidamente aí, que eu já me alonguei muito, pessoal. O que veio pós Glaser e Strauss, né? Eles discordaram, quer dizer, eles escreveram muitos livros juntos, né? Mas chegou um momento que eles discordaram, né? Principalmente que Glaser criticou a abordagem de Strauss da teoria fundamentada como muito prescrita e estruturada, né? Então houve uma ruptura aí entre os autores. Recentemente tem Charmas, né, que alguns colegas vão falar posteriormente, como eu falei, tem o livro, que defendeu a teoria fundamentada construtivista, vamos ver aí a seguir, certo? E aí a teoria fundamentada ganhou campo em várias áreas. Sociologia é da área sociológica, certo? Mas aí migrou para várias áreas, enfermagem, educação, psicologia, e como estamos estudando aqui, nas ciências sociais aplicadas, né, como é o caso. Charmas fez uma parceria com Clark, né, Adele Clark, que procurou resgatar a teoria fundamentada da sua sustentação positivista, né? Inclusive a autora Adele Clark foi um pouco mais além, né? E sugeriu aí as situações sociais que elas devem formar uma unidade de análise, não é? Que embasada em 3 modos sociológicos, né? Nesses modos são os mapas cartográficos, né, situacionais, o mundo social, não é, as arenas que ela chama na época, e os posicionais, não é? Claro que os estudos dela se basearam no filósofo Michel Foucault, não é, no pós-estrutural e pós-modernismo. Então, ela utilizou muito aí a base filosófica de Foucault para aprofundar a teoria. Inclusive, Clark, ela
pegou esse olhar do pesquisador, que ao invés de ser aquele elemento a parte da pesquisa, né? E ela inseriu ele, não é, com aquele olhar observacional, né? Ele passou a ser também um membro integrante no olhar de Clarke, né? Para a própria pesquisa. Pode continuar, Gustavo. Boa tarde, turma. Então, depois da história de como foi criada a teoria fundamentada, nós temos as características da teoria fundamentada. O que é que caracteriza a teoria fundamentada? Bom, o estudo de teoria fundamentada possui um movimento ou alguma ação que o pesquisador está tentando explicar. Ela é focada num processo, numa ação, cujo qual o pesquisador ele quer gerar uma teoria, ele quer explicar isso de uma maneira ampla, de forma concisa também. O pesquisador ele procura desenvolver uma teoria desse processo, ação, e a teoria é uma explicação de alguma coisa ou uma compreensão que o pesquisador desenvolve a partir da reunião de categorias teóricas que são organizadas para mostrar como a teoria funciona. Vale lembrar que uma das características da teoria fundamentada são os lembretes que se tornam parte do desenvolvimento da teoria. Eles são essenciais porque, no final da pesquisa, faz-se necessário descrever todo o processo e como o pesquisador estava analisando aqueles dados com o passar do tempo. Nesses lembretes, as ideias tendem a formular o processo com o que está sendo visto pelo pesquisador e esquematizar o fluxo desse processo. A forma primária da coleta de dados é a entrevista, geralmente é a entrevista. Pode ser utilizado outros processos, como análise de documentos, mas prioritariamente se leva em consideração a utilização de entrevistas, que normalmente variam de 20 a 60 entrevistas. A análise dos dados pode ser estruturada, a seguir um padrão de desenvolvimento de categorias abertas e, posteriormente, selecionando uma categoria, que vai ser a categoria principal, onde vão ser realizadas as codificações axiais e as chamadas codificações seletivas, que inserem essas categorias para transformar em uma teoria. Essas categorias podem ser apresentadas como um diagrama, ou como proposições de hipóteses, ou como uma discussão. Normalmente, elas acabam sendo demonstradas de maneira gráfica, através de diagramas ou hipóteses. Bom, Strauss, ele traz um processo a qual o pesquisador deve seguir para realizar a pesquisa a pesquisa de teoria fundamentada, onde o primeiro passo é o investigador procurar desenvolver sistematicamente uma teoria que explica o processo de ação ou interação sobre um tópico. O pesquisador realiza inicialmente de 20 a 30 entrevistas, baseadas em várias visitas ao campo para coleta de dados e, assim, saturar as categorias. Bom, o pesquisador ele realiza um processo de coleta e análise em zigue-zague. Como seria esse processo de coleta e análise em zigue-zague? O pesquisador primeiro vai ao campo, realiza algumas entrevistas, volta para o escritório, realiza as análises dessas entrevistas, começa a realizar a codificação aberta, cujo qual é uma codificação dos dados para as suas primeiras categorias de informação, do qual começam a emergir codificações axiais, em que o pesquisador identifica um fenômeno central e este retoma aos dados e cria categorias de forma em torno desse fenômeno central. Quando ele tem esse fenômeno central, ele retorna ao campo para fazer mais pesquisas, mais entrevistas, de forma a começar a preencher essas lacunas, as lacunas que foram criadas através das codificações, tanto a aberta quanto a codificação axial. Depois, ele vai realizar, novamente, outros tipos de categorias identificadas em torno do fenômeno central,
que normalmente que consistem em condições causais, estratégicas, condições de interferências e causais e consequentes, intervenientes e causais das estratégias e consequências. Ou seja, no fenômeno central, o pesquisador vai começar a entender o que é que causou esse fenômeno, quais foram as estratégias que os indivíduos que estavam ali usaram para fazer esse fenômeno, para resolver esse fenômeno. Posteriormente, ele vai entender todo esse contexto e como essas categorias se relacionam e giram em torno desse fenômeno central de um modo visual, chegando ao paradigma de codificação axial. O passo final é a codificação seletiva, em que se desenvolve proposições ou hipóteses que interrelacionam as categorias de modo a construir uma história ou que descreva a interrelação dessas categorias. Por fim, essa teoria é articulada até o fim de um estudo e pode-se assumir diversas formas, como a declaração narrativa, uma imagem visual ou uma série de hipóteses ou proposições, que esse é o conjunto da teoria que é formada, e essa teoria depois ela pode ser utilizada para serem avaliados por métodos quantitativos ou por a repetição do método em outras situações, a fim de que se torne uma teoria que possa ser expandida para todo um universo, ou um país, ou uma comunidade, enfim. Notas ao pesquisador que vale ressaltar, que foram consideradas por Strauss, é uma categoria, apresenta uma unidade de informação composta de eventos ou acontecimentos e exemplos. O pesquisador também coleta e analisa observações de documentos, porém, não é o principal instrumento de coleta da teoria fundamentada. E também, muito raramente, pode acontecer de se utilizar a matriz condicional, que é um dispositivo codificador para ajudar o pesquisador a fazer conexões entre condições macro e micros que influenciam esse fenômeno. Ou seja, dá para se fazer essa matriz condicional que foi proposta por Strauss, mas muitos pesquisadores não têm dados o suficientes, ou tempo, ou recursos para empregar nessa matriz, uma vez que essa matriz ela faz uma análise desde o indivíduo até o macro, que seria uma região, uma nação, ou o mundo como um todo. Então, como em muitas pesquisas não se tem esses recursos, muito raramente é utilizada a matriz condicional. Charmas, ela defende a teoria fundamentada construtivista, que defende algumas proposições que divergem um pouco da teoria inicial, defende uma perspectiva construtivista social que inclui enfatizar modos locais diversos, múltiplas realidades e as complexidades de mundo, visões e ações particulares. Ela fala também que a teoria fundamentada ela localiza-se dentro da abordagem interpretativista da pesquisa qualitativa, com diretrizes mais flexíveis. Ou seja, a teoria fundamentada ela não tem um padrão rígido a ser seguido. Assim, ela deve buscar compreender e coletar experiências ali incluídas, redes ocultas, situações, relações e tomadas de visões hierárquicas de poder e comunicação e oportunidade. Ela coloca maior ênfase em visões de valores, crenças, sentimentos, suposições e ideologia dos indivíduos, do que no método da pesquisa, embora ela descreva as práticas de reunião de dados ricos, codificados dos dados e memorandos, e o uso de amostragem teórica, e sugere também que termos complexos ou jargões ou diagramas e mapas conceituais e abordagens sistêmicas prejudicam a teoria fundamentada e representam uma tentativa de ganhar poder sobre o seu uso.
ela defende o uso de códigos ativos com frases em gerúndio, como, por exemplo, reformulando a vida. Ou seja, ela traz para a teoria fundamentada que o pesquisador ele não deve estar querendo ganhar o poder de uso da teoria fundamentada. Ela deve transmitir de maneira sem ser conclusiva. Ela deve ser a maneira com que se deve falar é de maneira sugestiva, mostrar que a teoria fundamentada ela não é completa, mas sim incompleta ainda. Ela é inconclusiva, ela precisa de processos além para que seja formada realmente a teoria. A teoria fundamentada ela é o início de uma teoria e não o fim da teoria. Ainda precisam avaliações e utilização de outros métodos para que a teoria fundamentada ela vire uma teoria concisa e válida para todo o universo, para todo um consenso geral. Bom, os procedimentos metodológicos da pesquisa da teoria fundamentada. Após todo esse processo de construção histórica, a união desses dois conceitos dos pesquisadores, a gente chega a esse procedimento metodológico que pode ser utilizado em pesquisas de teoria fundamentada, lembrando que ela ainda após a realização da teoria fundamentada, a teoria é válida para aquele cenário, aquele ambiente, e para se ampliar para outros ambientes, são necessárias novas pesquisas ou a utilização de outros métodos. O pesquisador precisa começar determinando se a teoria fundamentada é a mais adequada ao seu estudo, uma vez que a teoria fundamentada é bom para projetos que busca ser usado quando não está disponível uma teoria para explicar ou entender um processo. Ou seja, recomenda-se a teoria fundamentada para se gerar uma teoria, se gerar um conceito sobre um determinado processo ou ação que ainda não se tem nome, que ainda não se tem uma definição. Então, busca-se explicar essa ação de uma maneira mais pragmática, e assim se usa a teoria fundamentada. As primeiras perguntas de pesquisa que o pesquisador faz aos participantes serão focadas na compreensão de como os indivíduos experimentam o processo e a identificação do passo a passo do processo, como ele se desenvolveu. Após a exploração inicial dessas questões, o pesquisador retoma aos participantes e faz mais perguntas, detalhando o que ajuda a moldar a fase da codificação axial. Como, por exemplo, o que foi central no processo, o que influenciou e desencadeou a ocorrência desse fenômeno, o que esse fenômeno causou, o que esse fenômeno, como foi que esse fenômeno foi encarado por esses indivíduos, como foi que esses indivíduos reagiram diante desse fenômeno, perguntas com que possibilitem uma melhor compreensão das atividades desse evento central, desse fenômeno central. Isso pode envolver de 20 a 60 entrevistas. Após isso, a análise dos dados prossegue em estágios na codificação aberta, depois realizando a codificação axial e depois na codificação seletiva. O pesquisador pode descrever um roteiro, o qual conecte as categorias, ou então pode se especializar proposições ou hipóteses que apresentem as relações previstas. O resultado desse processo de coleta e análise é um dos dados, o resultado desses processos de coleta e análise é uma teoria de nível substantivo, ou seja, é uma teoria de nível local, que só é válida para essa pesquisa, escrita por um pesquisador próximo a um problema específico de uma população. A teoria de nível substantivo pode ser testada posteriormente para verificação empírica dos dados, com dados quantitativos para determinação se ela pode ser generalizada para uma amostra ou população maior.
Vou continuar aqui com rigor científico. Quando eu comecei a estudar teoria fundamentada, eu fiquei pensando assim, em que um método de análise, de interpretação, de análise de uma experiência ou de um fenômeno, ela poderia atingir o rigor científico, né? Que o rigor é tão esperado na academia, né? Por todos. E depois que eu li alguns livros, alguns capítulos, e eu vi também alguns artigos, eu vi que esse rigor científico, ele é um conjunto de métodos, né? Entre eles, pode estar até a própria característica do pesquisador, o cuidado com o método, a comparação dos resultados, né, que devem ser constantes, deixa eu ver o que mais aqui, o respeito ao método, a criação de aspectos metodológicos. E eu vi que o papel principal é do pesquisador, né? Ele deve explicar, ele deve prever, ele deve entender qual o problema dele de pesquisa, como é que ele deve direcionar a pesquisa, né? Ele deve seguir um passo a passo, né? Que é um objetivo, o tema proposto e qual a corrente metodológica que ele vai seguir. Lendo acho que foi um livro, não lembro agora se foi vídeo, eu vi que uma professora, ela fez uma analogia à teoria fundamentada a como está em uma floresta, e é exatamente isso, o que foi que me fez entender mais. Quando a gente chega na floresta e tem um túnel, vamos dizer assim, o pesquisador, no caso, a pessoa que está lá na floresta, que vai decidir se vai pela esquerda, se vai pela direita, se atravessa o túnel por cima, se entra dentro do túnel, ou se dá a volta inteira para que o objetivo seja alcançado. A qualidade desse rigor científico, ela emana do método e, principalmente, do perfil do pesquisador, né? Ela é fundamentada nesse perfil. Eu coloquei aí como critérios de cientificidade, né, a validade, a confiabilidade e a generalização. É importante para o pesquisador ele abrir a mente dele, né, ele estudar, ele ver outros artigos, até de nacionalidades diferentes, para ver se o que ele está fazendo é realmente o certo. E depois que ele terminar de fazer esse estudo, é importante que ele passe o estudo para que uma pessoa que entenda mais reveja, para que essa outra pessoa, ele critique, analise, não vê como a crítica como um aspecto negativo, e sim é um aspecto positivo, para saber se o método, ele realmente foi válido, se a teoria, ela realmente foi aplicada, se aconteceu essa teoria, né? Os resultados, eles devem se encaixar. Deixa eu ver. Ai, já passou, né, Gustavo? Certo. Não, tem problema não, pode deixar nesse outro. Aí a gente fez um quadro, né, que era sobre os desafios. Eu coloquei um dos principais, né, que apareceu por aqui. Eu acho que o maior desafio da teoria fundamentada era uma teoria para explicar as teorias importantes que são perpassadas, né, do leve como princípios. Eita. Gente, foi o Google, desculpe. E que essa teoria, ela perpassa, né, perpassa décadas, e eu acho que o principal desafio da teoria justamente é esse, né, chegar nessa construção teórica, um sentido de compreensão que ele seja sólido, que ele se encaixe em um estudo e se encaixe nessa situação que foi estudada, né? Deixa eu ver aqui. E como dificuldade, a gente pode apontar justamente as dificuldades da entrevista, né? Que a gente tem de colocar todo mundo em um mesmo espaço, em um determinado tempo, no mesmo dia, a dificuldade de conseguir também a permissão, e os dados, eles devem ser
organizados, sistematizados e integrados. Eu li um negócio aqui que eu achei muito interessante, que eu vou ler aqui para vocês. Que esse papel do pesquisador, o pesquisador ele deve ser moderno, mas ele não deve ser rigoroso. Ele deve ser simples, mas ele não deve ser simplista. E é justamente essa qualidade, né, que emana do método. Eu apontei... todos esses autores, eles têm pontos em comuns também, como a capacidade da teoria fundamentada de oferecer um novo ponto de vista, né, que é o mais óbvio da teoria que a gente está estudando agora. E como ponto fraco é da gente fazer a teoria fundamentada, e quando for lá no final, a teoria fundamentada ela é cheia de surpresas. Vai que no final o que a gente estava achando não se concretize, né? E o que a gente pode dizer é que conseguir representar, o maior desafio é conseguir representar essa complexidade, né? Que é um método muito complexo. Pode passar. Agora é Isadora. Olá, gente, boa tarde. Então, nós fizemos aqui uma tabelinha, né, de comparação das metodologias, né? Uma comparação metodológica da teoria, né? A gente colocou Glasser, Strauss e Corbien, né? Glasser e Strauss, que ali no início andavam juntos, né? Escreviam juntos, mas como o Leandro falou, né? Em um certo momento eles se discordaram, né? Seguiram caminhos um pouco diferentes, né? E Strauss se juntou com Corbien, né? Juliette Corbien. Então a gente colocou aqui para comparar algumas questões, né? Então, a gente colocou questões essenciais, métodos, problemas, operação e etc, né? Eu peguei alguns pontos aqui que eu achei mais diferentes, né? Todos são diferentes, mas vamos falar de alguns pontos aqui para não ficar muito extenso, né? Então, vamos aqui, por exemplo, Glasser, né? Nas questões essenciais, né? O que é que a questão essencial para ele né? Depende da pesquisa e das percepções dos atores, né? Das pessoas ali que estão participando. Depois que o pesquisador iniciou a pesquisa. Então, ele já parte de um caminho que é após a iniciação, né? Já Strauss e Corbien, o problema da pesquisa é uma afirmação que identifica o fenômeno a ser estudado. Então, o pesquisador ele tem que predeterminar esse assunto em geral. Então, só daí a gente já percebe a grande diferença, né? Um espera iniciar, o outro já tem que ter para iniciar, né? A questão do problema, né? O problema emerge para Glasser e não deve ser forçado pela metodologia. Já para Strauss e Corbien, os pesquisadores necessitam de ajuda nesse processo de interpretação, né? Do que é o problema. Na operação, Glasser é difícil de operacionalizar, né, na visão dele, na metodologia dele, né? Em Strauss é mais fácil, né? Pulando aqui para a questão do resultado, né? Para Glasser, qual é o resultado, né? Se produz uma formulação teórica ou um conjunto de hipóteses conceituais, e o teste é deixado para outro momento, para outra pessoa, outro pesquisador que se interesse por aquele trabalho posteriormente, né? Já para Strauss e Corbien, né? Eles se encarregam dessa verificação, desse teste, eles fazem esse teste, né? E o teste é constante para determinar a provável validade dos conceitos e relacionamentos entre eles, né? Então, a gente percebe que realmente essa ruptura, né? Da relação ali de trabalhar junto, de escrever junto, de alguma forma, de Glasser e Strauss, né, foi realmente uma ruptura, porque são metodologias bem diferentes, né? Pode passar, Gustavo. Aqui a gente trouxe também outra tabela, né, que está no livro de Saint-Pierre, embaixo tem a referência, né, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Outra tabela, mas agora de exemplos de teorias, né? Para a gente ver que as teorias não são só na área da sociologia ou da administração, como a gente está estudando aqui, né? Nosso mestrado, doutorado em administração. Existem várias áreas, né? Das mais diversas. Então, aqui, nessa tabela de Saint-Pierre, tem duas formas, né? Que tem as teorias substantivas, né? Que são intermediárias, que a gente percebe que são bem mais detalhadas, né?
Então, vou dar um exemplo aqui de uma que eu achei super, bastante detalhe, que é teoria dos elementos para se preferir um shopping center, que é esse último aqui da tabela. Então, isso é muito detalhado, né? É uma teoria assim que a gente, né, tem que ter realmente um estudo focado naquilo, né? Já as teorias formais são mais amplas, né? São de maior... abrangem mais, né? Então, por exemplo, o que a gente conhece bastante, que acho que todo mundo conhece aqui, né? Que é a teoria geral da evolução de Darwin e Wallace, que é na questão da biologia, né? Ciências biológicas. Tem a questão na economia, né? Que é a teoria da regulação, por exemplo. Então, a gente percebe que tem na psicologia, que é a teoria da atribuição social, tem na sociologia, né? Então, a gente percebe que são áreas, permeiam várias áreas, né, do conhecimento, né? E também, eu coloquei aqui de exemplo, teorias na administração, né? Que quem já é formado em administração, quem teve a graduação já conhece, mas quem também só fez o mestrado agora, por exemplo, teve TO, né? Para o mestrado e doutorado, então já conheceu também. Que tem a teoria da administração científica, né, que é muito conhecido, o Taylorismo, a teoria clássica de Fayol, né, e a teoria burocrática, que eu acho que todo mundo conhece aí, que é a questão da burocracia, né, etc., dos procedimentos padronizados, a rotina, né. Então, esses são alguns exemplos de teorias que a gente percebe que existem, né, na nossa convivência, e nas várias áreas de conhecimento, né. É isso. Pode passar, Gustavo. Bom, pessoal, boa tarde. Vocês estão me escutando aí? Legal? Tranquilo? Antes eu fiquei responsável pela aplicação prática, mas antes mesmo de começar a falar da aplicação prática, eu gostaria de trazer algumas curiosidades que na pesquisa da literatura complementar eu percebi, da teoria fundamentada. A primeira delas é que, apesar da teoria ter sido concebida por dois sociólogos, na área da saúde, 75% das publicações, principalmente nas principais bases, o Web of Science, o Scopus, é na área da saúde. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque como é uma teoria voltada para experiências que não têm, a princípio, uma visão teórica formada, então é muito comum se usar essa teoria para criar um fenômeno natural recente. Através de um fenômeno natural recente, você coleta os dados e cria uma teoria para aquilo. Então, a segunda curiosidade é justamente que na área da saúde eu encontrei muitos artigos relacionados ao Covid, justamente por ser um assunto bem contemporâneo e não tinha a visão teórica anterior. Então, muita pesquisa está utilizando essa teoria para desenvolver. Com relação à nossa aplicação prática, também é muito comum na área social, né, na administração, enfim, na comunicação também, eu vi algumas pesquisas relacionadas a isso. Mas, com relação à aplicação prática, eu peguei esse artigo lá do SPEL, da base da ANPAD, uma teoria fundamentada das experiências de consumo de lazer por consumidores da terceira idade. Como vocês podem ver, a pesquisa de consumo, de hábito de consumo, também não é uma coisa recente, mas os autores consideraram que o consumo na terceira idade poderia ser uma aplicação uma lacuna teórica que eles encontraram aí. Tanto é que, como Leandro falou, o Gustavo complementou, existe um passo a passo para a aplicação da teoria fundamentada. Porém, o artigo utilizou daquela mabeabilidade. Ele não foi rígido. Ou seja, ele começou ao contrário do que aquele passo a passo falou, que você começa com a coleta de dados e só depois ele compara com a revisão da literatura, mas como ele encontrou essa lacuna na literatura com relação a hábitos de consumo na terceira idade, ele já fez um pequeno apanhado ali do estado da arte com relação a esse assunto,
e já definiu a área de pesquisa da teoria fundamentada. Então, depois ele delimitou o campo de estudo, que foi na cidade de Belo Horizonte, com pessoas acima de 60 anos, e sem limitar renda, enfim, aspectos demográficos, né? E começou a aplicação da pesquisa. Aí pode passar. Então, partindo para o trabalho de campo, aí sim começou aquele passo a passo metodológico que Gustavo passou, e passou muito bem, inclusive, detalhou a codificação axial, a codificação, deixa eu ver aqui, aberta, enfim. Foi-se para o trabalho de campo, começou a análise de interpretação de dados através de entrevistas, foram várias entrevistas. Retorna só um slide aí, só para eu complementar uma coisa. Então, na revisão da literatura, ele já deixou bem claro lá no artigo que começou por isso, porque realmente identificou essa lacuna no estado da arte. Por isso que ele começou por esse primeiro passo. Mas o comum é já começar com a definição, uma pergunta norteadora assim, geral. Não ser aquela pergunta norteadora detalhista, que você já sabe o que quer, você vai, no geral, pesquisar algum fenômeno que está acontecendo ali e vai pegar, através dos dados, tentar interpretar através dos dados e criar uma hipótese através daqueles dados e aplicar a hipótese na sua teoria. Então, pode retornar. Então, na análise e interpretação de dados, as principais fases, como já foi falado, a hipótese emergiu dos dados, né? Eles utilizaram 3 tipos de codificação, que foi a axial, a codificação aberta, primeiramente, a axial, e a seletiva. E a partir daí foi que eles criaram a hipótese de hábitos de consumo e depois fizeram a comparação tanto com a literatura quanto com o hábito de consumo de estudos já feitos com outros públicos-alvos. Então, foi bem interessante e eles mostram a codificação desde o princípio da teoria, a codificação mais aberta, mais geral, e vai destrinchando até chegar na hipótese que eles querem e levantam essa hipótese na pesquisa. Pode passar. Bom, pessoal, então é comigo. Finalizando aqui nossa apresentação, né? Colocamos aqui as considerações finais, né? Dá um resumo geral aí, né? Que tentamos fazer, né? Então, a gente percebe que a teoria fundamentada, né? Esse método, né? É um processo complexo, né? De análise de dados, né? E a teoria fundamentada, né? Em si é uma metodologia de pesquisa geradora de teorias, né? E tem como objetivo desenvolver uma teoria baseada em dados empíricos, né? Ou seja, em dados observados, né? Analisados, né? Baseados em experiências, né? Que são vistos, né? E que pode ser aplicada nas mais diversas áreas, né? Específicas ou não, né? Como a gente viu ali, tem sociologia, tem psicologia, né? Biologia, né? Então, pode ser aplicada nas mais diversas áreas, né? O método, né, da teoria fundamentada, ele ajuda a você começar a permanecer e concluir o projeto em questão, né? Então, ele está ali presente em toda a roda do seu projeto, né? Do começo, do meio ao fim, né? E tem como a principal característica, né? São dados categorizados por codificação aberta, né? Que seria a questão de você analisar, né? Destrinchar aquilo ali, né? Depois o pesquisador organiza as categorias resultantes, né? Desses dados em um modelo de interrelações, né? Que aí representam essa teoria emergente e explica o processo ou o fenômeno que está sendo estudado, né? Então, essa a nossa apresentação. Aqui estão as referências, né? Flick, Sampierre, etc.
que tem algumas tabelas, né, na nossa apresentação. E é isso, pessoal. Obrigada. Agradecer.